Estamos no mês de agosto, no mês que todos os veterinários se reúnem para conversar sobre um tema muito importante para a saúde dos nossos animais. O Agosto Verde, ele vem para fazer alusão à prevenção, cuidados perante o famoso calazar, que é a famosa leishmaniose visceral. Eu e a doutora Stephanie nos reunimos e viemos trazer para vocês as melhores, as dúvidas mais frequentes, os questionamentos que são feitos, para os médicos veterinários a respeito da leishmaniose visceral e o tal do calazar, O que podemos fazer, como fazer, e se eu tiver um cãozinho com um problema desse, como devemos conduzir. Daí a gente separou algumas perguntas. A primeira pergunta é: o que é leishmaniose, o famoso calazar? O que é leishmaniose? É uma doença infecto-contagiosa que o agente etiológico dela é um protozoário, onde quem faz a transmissão na maioria das vezes, é um mosquito vetor. Ela é uma doença zoonótica, onde ela tem o perigo de ser transmitida para os seres humanos através da picada desse inseto. O calazar, o vulgo nome calazar, é devido às lesões que geralmente esses animais tinham ou têm quando são acometidos com ela, como lesões ulcerativas, lesões que chamam muito a atenção pelo aspecto da lesão em si. Mas isso, elas não cicatrizam, elas dão lesões também oftálmicas, Doutora Stephanie, como oftalmologista, vai falar um pouco sobre os padrões lesionais, também. E a forma principal de transmissão é o mosquito. A gente vive numa região endêmica, então muitos animais são positivos, a gente recebe muitos pacientes na clínica, às vezes a pessoa acha que o paciente não tem, mas só por ter uma lesão branda ou uma lesão, tem só uma feridinha que não cicatriza, ou só uma inflamaçãozinha no olho que também não tem cura, já passou por diversos colegas e não curou, Então, às vezes são lesões brandas, mas o paciente tem leishmaniose, Eu sempre falo, de 10, 11 tem, porque um tutor deve ter também. Exatamente, doutora. A leishmania, ela é uma doença que ela se esconde muito, nos nossos pacientes. É uma doença que ela vem com inúmeras facetas, Eu, como dermato, eu vejo muitas lesões ulcerativas em ponta de orelha, em ponta de plano nasal, em borda de olho, pálpebra, em mucosas, como mucosa nasal, mucosa oral, lesões dermocutâneas descamativas, onde a pele fica se desprendendo, unhas crescendo, lesões que não coçam, que não ardem tanto, lesões de aspecto feio, Onde muita gente, quando vê um animalzinho na rua, tem até um certo preconceito e diz logo que o animal está com calazar, certo? Que nem sempre tudo que a gente vê é leishmaniose. O ruim da leishmaniose é porque ela é uma doença que ela pode vir também assintomática. Ela é uma doença onde o paciente pode não ter nenhum tipo de sintomatologia, um animal rígido, perfeito, em estágio de saúde assim que você vai olhar e dizer ele não tem nada e às vezes é portador da doença. O principal paciente nosso que é acometido com leishmaniose são os cães, onde eles fazem parte da fonte de disseminação da doença, onde eles infelizmente são os hospedeiros da doença, os hospedeiros intermediários da doença, onde o mosquitinho, que é o hospedeiro definitivo, vai acabar picando o cão e levando para outros animais, inclusive o homem. Então, a leishmania é uma doença muito complexa, onde o animal ele pode não ter nenhum tipo de sintoma clínico, como ele pode ter ulcerações no olho e lesões dermocutâneas. Lesões brandas, porque isso muito vai ter a ver com a imunidade dele, em como ele vai controlar esse parasita dentro do organismo, E aí vem aquela pergunta: meu paciente deu positivo, eu tenho que fazer eutanásia, Antigamente era obrigatório, hoje não é mais. Justamente, hoje temos inúmeros protocolos terapêuticos, inúmeras provas biológicas onde a gente consegue identificar o grau que se encontra essa doença nos nossos animais e o principal, ao se identificar precocemente, ao se tratar precocemente os nossos pacientes, eles deixam de ser um problema para a saúde pública.
eles não conseguem mais transmitir a doença para o mosquito, que é o principal veiculador da doença. É o que a gente fala, né? A gente tem a cura parasitológica, que não existe, né? E tem a cura clínica. O paciente ele não vai ter mais sintomas, vai ter qualidade de vida, né? E não vai ficar sendo mais um hospedeiro intermediário, ou seja, o parasita não vai estar mais na pele, então ele não vai transmitir para outras pessoas, tá? Então, se eu tiver um positivo em casa, eu tenho que me preocupar? Em tratar. Temos que tratar nossos animais e o principal que eu deixo de alerta para a gente iniciar a situação de prevenção, que seria levar mais nossos animais a consultas de rotina para ser feito testagens, para a gente, como clínicos, médicos veterinários, entender se aquele paciente pode ou não estar com a doença assintomática, para assim a gente conseguir fazer uma prevenção bem feita, que seria os testes sorológicos e os testes clínicos em si dos nossos pacientes, para identificar uma doença muito precoce e com muito mais chance de tratamento. Bom, e agora a gente vai passar para as formas de diagnóstico, né? Quais são as formas de diagnóstico que a gente tem no mercado, que a gente normalmente utiliza? Isso. Falando eu como clínico, né, e especializado em dermatologia, as provas mais comuns que eu, como clínico, hoje uso é a citologia, por incrível que pareça, de lesões, né, que porventura possam ter o protozoário ali, naquelas lesões. Citologia ocular ajuda muito, isso, né? A citologia ocular, citologia de plano nasal, citologia de medula, de linfa, né, que é do linfonodo. Então, assim, tem formas diretas da gente fazer diagnóstico e formas indiretas. As formas indiretas são os testes sorológicos, os testes de triagem, como os testes rápidos, né, que é feito às vezes até pelo município. São testes bem realistas, testes que nos dão orientação para a gente conduzir a uma provação diagnóstica. Então, existe o teste clínico, que eu chamo, onde o paciente vai chegar com algumas situações clínicas onde nos dará uma suspeita de leishmaniose, formas diretas, que são testes como citologia e PCR, e formas indiretas, como os testes sorológicos, testes rápidos e testes que são feitos a nível laboratorial quantitativo, mais específicos. E aí? Às vezes a gente tem um paciente que ele tem toda a sintomatologia, ele é a cara da leishmaniose, mas não dá positivo no teste, em nenhum dos testes. Não encontra parasita no PCR, não dá positivo no Rife-ELISA, no teste sorológico, nem citologia, mas o paciente tem todas as características e normalmente responde a um diagnóstico terapêutico. Como é que a gente faz? Isso aí. Assim, essa é a nossa principal luta, né, doutora? É a principal. A nossa principal luta, porque os pacientes que são portadores de leishmania, que não têm provação imunológica específica deles para positivar num teste, ou que eles não acusam a doença com tanta facilidade para a gente identificar num teste direto, a gente vai muito pela clínica e pela epidemiologia. É o quê? Animais que convivem em áreas endêmicas. Aí a gente vem para a nossa total realidade. Estamos no Nordeste, no coração do Nordeste do Brasil, e é um local muito endêmico. Num local onde era floresta e hoje é urbano. Era uma doença que antigamente só se via em áreas mais afastadas, hoje a gente vê no centro de quase todas as cidades do Nordeste, como no geral. Então, é um paciente que tem clínica da doença, é um paciente que tem lesões que nos dão suspeita, é um paciente que ele dá negativo em exame, o clínico tem que ser muito vivo, muito esperto para suspeitar da leishmania e às vezes fazer uma tal de provação diagnóstica terapêutica, mas sempre tentando positivar esse paciente em testes sorológicos ou testes diretos, né? Existem números, alguns com mais sensibilidade, outros com menos, mas eu digo assim, a leishmania, se você continuar procurando, um dia você encontra ela, porque ela uma hora vai fazer alguma coisa a mais no nosso paciente que a gente vai entender que é leishmaniose. Então, tem o diagnóstico clínico também. E descartar as outras doenças que mimetizam, né,
a leishmania. Eu, como dermato, né, existem inúmeras doenças que vão ter lesões semelhantes à leishmaniose. Todas elas a gente tem que estar também pesquisando em paralelo ali com a leishmaniose, como um pênfigo, um lúpus ou uma outra doença assim do gênero. O diagnóstico diferencial de doença imunomediada é muito semelhante, porque a leishmaniose ela vai agir justamente no sistema imune do paciente. Então ele vai começar a formar, já começar a mostrar sinais clínicos devido a justamente a deposição de imunocomplexos no organismo. Então, o nosso organismo ele começa a lutar contra esses imunocomplexos para poder fagocitar, para poder eliminar. E a doença autoimune ela é muito isso, ela vai estar lá atingindo as nossas próprias células e a gente, na grande maioria das vezes, tem que controlar com corticoide. Justo. Que aí é a quarta pergunta, que são as formas de tratamento. De tratamento. Então, assim, os principais protocolos terapêuticos, né, vêm do controle parasitológico do paciente, onde iremos introduzir medicações que vai agir diretamente no metabolismo do animal e no sistema imune, combatendo a proliferação do protozoário a nível celular sanguíneo e fortalecendo sempre o sistema imunológico. A leishmaniose ela é uma doença que os nossos pacientes, eu posso dizer que é uma doença que é muito voltada para o próprio sistema imunológico do paciente, onde podemos fazer todo um protocolo terapêutico específico e esse paciente não responder, como também podemos fazer coisas simples e o paciente responder como se tivesse tomado todos os remédios já de uma vez, sabe? Porque é muito autolimitante do próprio sistema imunológico, mas requer muito de um diagnóstico precoce para a gente poder realmente tratar os nossos pacientes com eficácia e acurácia rápida. Né? Controlar as sequelas que esse depósito de imunocomplexos vão ocasionar, né? À medida que o paciente está com a doença, ele está tentando tratar ele mesmo, ele está tentando combater, e aí ele vai formando cada vez mais imunocomplexo. E tem uma hora que a gente não consegue mais controlar todas essas sequelas que o organismo do paciente tem. Doença renal, doença cardíaca, doença ocular, às vezes o paciente apresenta com uma conjuntivite, mas às vezes já chega pra gente com um glaucoma ou com uma perda ocular, e isso já está no último estágio. Então a gente tenta ao máximo dar qualidade de vida para que esse paciente viva bem, né? E aí vai da eficácia do tratamento. A eficácia do tratamento ela tem muito com o tempo. O tempo ele precisa ser rápido, a gente precisa tratar logo, o paciente ele precisa ter, né, condições do organismo dele responder e poder realmente viver bem, né? Então, Justo. Isso vai determinar, isso é bem individual de cada paciente, de cada organismo, de cada idade. Às vezes eu tenho um paciente idoso que responde melhor do que um paciente jovem. Tem um paciente com lesões bem intensas, quando eu trato ele já melhora, e já tem outros que não tem nenhuma lesão e quando eu trato ele só evolui a doença. É muito individualizado, eu digo, o protocolo terapêutico de leishmania. Mas falando especificamente do tratamento, são medicações imunoestimulantes, medicações que vão combater o protozoário e também falar da situação de prevenção, aonde entra como tratamento também. O encoleiramento dos nossos pacientes, o uso de repelentes, o cuidado do ambiente onde esse animal está inserido, né? Fazer testes sorológicos de diagnóstico em todos os animais que convivem naquela comunidade, não só no seu cãozinho dentro de sua casa. Então a prevenção ela vai muito de resposta ao tratamento também. Quando a gente previne logo, faz uso de encoleira, faz o uso de repelentes, deixa esse animal num ambiente seguro, limpo, é menos chance dele pegar e o que tem também vai responder melhor. Quando a gente faz o controle parasitário do inseto, não é nem do agente em si, do vetor, né, do mosquitinho que transmite a doença. E lembrar que o paciente ele pode ter só leishmaniose, mas também pode ter um monte de outras doenças em conjunto com a leishmaniose. E às vezes a gente trata a leishmaniose e a gente não tem uma boa resposta, mas é porque tem algo mais. Tem alguma outra comorbidade, né, que a gente chama, alguma outra doença junto. Então, assim, leishmania, gente, é uma doença real, é uma doença do nosso convívio. Estamos na região mais propícia do Brasil para os nossos cãezinhos serem acometidos, né? A incidência é muito alta da doença, é uma realidade que eu acho que toda clínica médica veterinária
tem aqui no Nordeste. Tem hoje locais que nem existia a doença no Brasil e está tendo, porque é uma doença que é alta a sua proliferação, é muito fácil de veicular esse inseto que acaba transmitindo, de cães que vivem em locais endêmicos irem para locais que não têm a doença. Então, a mensagem que a gente quer deixar é prevenir, é fazer as consultas de rotina, é levar os pacientes até a clínica veterinária para fazer exames fisiológicos deles, fazer testes rápidos de triagem para identificar os nossos pacientes precocemente. Identificando eles assim, fica muito mais fácil da gente controlar e fica muito mais fácil também da gente entender que o local onde esse animalzinho está inserido é um local de risco para as pessoas que convivem ali e os outros animais. Se você tem um positivo em casa, não perca a esperança. Continue, o tratamento ele dá certo e a gente consegue dar qualidade de vida. Né? Dê sempre essa esperança para o seu paciente, o seu animal. Tratar é um gesto de amor. Então, o Agosto Verde ele veio para isso. Ele veio para nós nos comunicarmos sobre a leishmaniose e deixar claro que após a leishmaniose tem vida, não tem que ser feito eutanásia, né, nos nossos pacientes, e sim o tratamento é o melhor caminho. Então, pessoal, se vocês gostaram do assunto, gostaram desse bate-papo, dá a sugestão para a gente poder trazer mais para vocês também. É isso aí. Vamos cuidar dos nossos animais e coloque as perguntas se deixou alguma dúvida e estaremos respondendo vocês o mais breve possível.